Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vamos aqui trazer um apanhado de notícias do Vasco da Gama, falar sobre a vitória no Sub-17, vamos falar sobre Fernando Diniz, sobre Rayan, que pode estar deixando o Vasco da Gama, sobre alguns relacionados para a partida do jogo contra a equipe do Operário e falar também sobre a partida da Copa do Brasil que acontece nessa quinta-feira. Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. É isso aí, torcedor. Vamos começar falando sobre o Sub-17 do Vasco da Gama. Os meninos que entraram em campo nessa terça-feira e tiveram outra grande vitória frente à equipe do Flamengo. 3-0 o Vasco. Lembrando que no primeiro jogo dessa semifinal, o Vasco já havia vencido o Flamengo por 4-2 e no agregado 7-2 para o Vasco da Gama. Os gols do Vasco foram marcados por Kaique Ferreira, Diego Minetti e Andrei Fernandes. O Andrei, um cracaço de bola, atuação muito boa. E olha, eu falo para vocês, eu tive a oportunidade de ver o segundo tempo dessa partida. Se não fosse o goleiro adversário, o placar poderia ter sido muito mais dilatado. O Vasco realmente amassou a equipe do Flamengo no segundo tempo, fez 3-0 com sobra, sobrou dentro de campo. Uma partida muito consistente do Sub-17 do Vasco da Gama, que não deu brecha, não deu espaço para o Flamengo nesse jogo e se classificou com facilidade até. O Vasco que vai enfrentar a equipe do Bahia. O Bahia que despachou o São Paulo, se classificou para a final. Teremos então Vasco da Gama e Bahia nessa final da Copa do Brasil Sub-17. Trazendo aqui uma estatística, dos últimos jogos do Vasco no Sub-17, apenas em 2025. Vasco que tem ampla vantagem para o seu rival. O Vasco venceu o Flamengo por 3-1, venceu por 4-2, 3-0 e no agregado, nas últimas 3 partidas, o Vasco fez 10 gols e tomou apenas 3. Realmente um bom trabalho que o Vasco da Gama vem fazendo na categoria Sub-17 e tem aí a foto do Diego Minetti, o centroavante do Vasco da Gama. Já a gente vai falar sobre ele. Trazer aqui uma entrevista que foi dada pelo Andrei Fernandes, garoto da base do Vasco da Gama, também da seleção brasileira, um dos destaques dessa equipe do Vasco da Gama. Ele falou no final do jogo para a reportagem do Sport TV, falando aí, dando uma entrevista. A gente vai soltar e vai colocar o áudio aí para vocês escutarem. O Andrei chegou aqui para falar com a gente, cara que tem sido decisivo para o Vasco. Aliás, o Vasco está invicto na temporada, continua invicto. Eu quero te ouvir sobre a importância dessa classificação para a final. Como é que você está se sentindo e poder ajudar seu time mais uma vez? Primeiramente agradecer a Deus, Estou me sentindo muito feliz, grupo muito unido. E isso é tudo fruto de um trabalho, que esse grupo é incrível. E agora focar na final e é isso, Vasco. Andrei, eu estava falando que você é um dos nomes desse elenco que começaram na base no adversário, Você teve uma passagem pelo Flamengo, como é que é para você? Sempre é bom, Marcar um gol no time que eu já fui e tal. Rival, clássico dos milhões, então é uma sensação também incrível também. O Andrei chegou aqui. Portanto, Andrei Fernandes falando aí da sua atuação, e é interessante porque todo jogo o pai e a mãe deles estão na arquibancadas, ele sempre exalta o pai quando faz gol, a mãe também. Então é bem legal o Andrei Fernandes, que fez mais um gol e mais uma boa atuação do camisa 7 da equipe do Vasco da Gama. E a gente aí falando agora do Diego Minetti. Cara, não é a primeira vez que eu gosto muito de assistir futebol de base. Adoro ver o Vasco jogar, gosto de ver os meninos do Sub-17, quando tenho condição, assisto também o Sub-15 e o Sub-20. A gente sempre tá fazendo jogos, transmitindo e podendo observar alguns atletas. Esse centroavante do Vasco da Gama, Diego Minetti, guardem esse nome.
Jogador de muito bom posicionamento, é um jogador forte, de muita movimentação, tem um passe bom, é um jogador de boa conclusão, é um camisa 9 clássico, é um jogador que está pintando aí no Vasco da Gama como uma grande promessa e pode aí, no futuro, ser pincelado e já começar a trabalhar com o time profissional. Guardem esse nome, Diego Minetti, bom jogador da equipe do Vasco da Gama, nosso camisa 9 do Sub-17. Vamos falar de outro atacante, GB. GB que vem se destacando no Sub-20, fazendo grandes jogos. Ele que voltou de contusão, teve cirurgia e após voltar, vem sendo um dos principais destaques dessa equipe do Sub-20 do Vasco da Gama. E aqui o estagiário do Vasco, agradecer aí, fazendo sempre boas matérias, dizendo um caso emblemático no Vasco é o não aproveitamento do atacante GB nos profissionais. Um jogador que estava próximo de um acerto com o Fenerbahçe e após negociação frustrada, ficou no Sub-20, nunca mais foi aproveitado no mínimo estranho. Ele essa semana, inclusive, foi puxado, treinou com o time profissional, mas não foi relacionado para essa partida contra a equipe do Operário. É um jogador... O Vasco não tem reserva para o Verratti. Talvez o menino, uma ou outra partida, pudesse ser pincelado para ficar ali no banco de reserva, para já começar a entrar, ganhar alguma minutagem. Não digo começar como titular, ser titular dessa equipe Vasco da Gama, longe disso, mas pelo menos ganhar alguma minutagem. Ele que vem merecendo essa oportunidade, vem se destacando na categoria Sub-20, melhorou muito seu aproveitamento desde o início do Campeonato Brasileiro da categoria e vem fazendo bons jogos. Então seria interessante, já que o Vasco não tem hoje nenhum jogador reserva de ofício para o Verratti, talvez aproveitar o GB no time profissional, no time de cima. Essa é a relação dos jogadores que viajaram para enfrentar a equipe do Operário. O Vasco que já está no Paraná, já está em Ponta Grossa, já chegou, já tá por lá, e os relacionados do Vasco da Gama. E eu vou trazer aqui algumas ausências nessa listagem do Vasco da Gama. A primeira dela é Souza. Souza, que mais uma vez não foi relacionado para esse jogo do Vasco da Gama. Souza que cada dia mais vem perdendo espaço no elenco vascaíno. É um jogador que se aproxima provavelmente do seu adeus, né? Ele que não deve ficar mais no Vasco da Gama. É um atleta já veterano, que voltou esse ano e acabou não engrenando no Vasco. E ele parece que está chegando o seu fim. A sua passagem no Vasco da Gama parece que está próxima do final. Compensação, Lucas Piton, que havia ficado de fora da relação passada no jogo que o Vasco acabou derrotado para o Cruzeiro, foi poupado. O Piton está voltando, vai ser titular nessa equipe do Vasco da Gama contra a equipe do Operário. O Vasco está trazendo o Piton novamente para o jogo, ele que está descansadinho, já não jogou na última partida, vem para o jogo aí, a gente espera que ele faça um grande jogo pelo Vasco. Outro que volta é Tietê. Tietê ficou aí, se não me engano, entre 14 ou 15 dias afastado, problemas particulares, problemas familiares, retornou no último sábado e agora foi relacionado mais uma vez para esse jogo do Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Tenho a impressão que pode até ser lançado como titular. Talvez esse tempo parado possa pesar um pouco e ele não entre jogando, mas tenho a impressão que ele pode ser utilizado pelo Felipe na equipe titular do Vasco da Gama contra a equipe do Operário. Outro também que está relacionado é o Adson. O Adson é um grande mistério. Adson voltou de cirurgias, né? Ficou um tempo fora, joga uma partida, joga 20, 30 minutos, na outra já sente dores, não atua. Acho que até o departamento médico do Vasco tinha que vir a público para explicar melhor o que acontece com o Adson, né? Um atleta que, quando se machucou, vinha muito bem e agora não consegue encaixar uma sequência. Joga uma partidinha, 2, 3 fica fora e a gente fica preocupado. Afinal de contas, é um jogador que tem sua importância para o elenco do Vasco da Gama. Se tiver uma sequência, conseguir recuperar a forma física, vai ser importante para esse elenco do Vasco da Gama, que é um elenco curto. Adson é um jogador de qualidade e a gente fica aí esperando o departamento médico, de repente, vir a público falar o que realmente acontece com o Adson. Ele que joga uma partida, fica 2, 3 fora, e isso é muito ruim para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco precisa muito do Adson. Outro jogador que está relacionado, esse
É mais pelo que ele fez, a gente está trazendo, mais pelo que ele fez na última vez que Vasco da Gama e Operário se enfrentaram, que ele entrou, o Vasco perdia o jogo, ele entrou e virou o jogo. É Alex Teixeira. Alex Teixeira relacionado mais uma vez pelo técnico, agora o técnico Felipe, e ele vai para o jogo contra a equipe do Operário nessa quinta-feira. Será que vai acontecer de novo? Será que ele vai ser o herói dessa partida? Você acredita no Alex Teixeira, torcedor? Confesso a você que no último jogo, falei isso até na live, quando eu vi subir a plaquinha saindo Lucas Freire, a gente perdendo de 1-0, ele tira o zagueiro e bota o Alex Teixeira, ali eu tive a certeza que a gente não conseguiria mais nada, porque uma substituição desse naipe é desespero total. Duvido que tenham treinado durante a semana essa mudança de Alex Teixeira por Lucas Freitas. Ali já deu sinal de desespero, eu já sabia que a vaca já tinha ido para o brejo, infelizmente. Mas Alex Teixeira está aí de novo, aquele que acredita em superstição, ele foi o nosso herói aí no jogo, na batalha lá de Ponta Grossa, onde o Vasco estava perdendo o jogo e acabou virando. Vamos ver se entra de novo aí, quem sabe, e consiga ter uma boa atuação mais uma vez. Acho que foi a melhor atuação, a única, desde que ele voltou para o Vasco da Gama, essa foi a melhor atuação do Alex Teixeira. E o Vasco falando aí, o Nils Colina falando sobre o nosso querido Ryan, né? É uma informação vinda do GE. O Vasco aposta na valorização do Ryan para alcançar sua meta financeira em 2025. O jovem atacante é considerado peça-chave no plano de estabilidade financeira da SAF e pode ser a principal fonte de receita do clube nessa temporada. Em 2024, a consultoria Álvares e Marçal, contratada para auxiliar na reestruturação financeira do Vasco, recomendou a venda de Ryan como uma das iniciativas de melhorias operacionais, estimando uma arrecadação de 40 milhões de reais em 2 cenários possíveis, um com muito controle e outro com controle. Agora, com o jogador valorizado, o clube espera obter cerca de 100 milhões de reais com uma transferência. Segundo o último balanço divulgado, o Vasco detinha 90% dos direitos econômicos de Ryan, mas não informou se houve mudança nessa porcentagem após a renovação contratual. É impossível manter o Ryan, disse uma fonte de dentro do Vasco da Gama. Essa renovação do Ryan já foi pensando numa negociação. Não acredito que nessa próxima janela o Ryan continue no Vasco da Gama. O Vasco correu para fechar com ele, porque o contrato acaba agora no meio do ano, e ele já poderia assinar um pré-contrato saindo no final do ano de graça. Então o Vasco correu para fazer essa renovação com o atleta, para não ficar aí sem dinheiro, para não perder o jogador de graça. Foi importante essa renovação, mas a gente sabe que é muito difícil manter o Ryan. Claro que o torcedor vascaíno é ainda meio reticente em relação ao atleta, não vê assim como um grande jogador ainda, mas ele na base, ele nas categorias de base, ele fez boas jornadas, ganhou títulos pela seleção brasileira, é um jogador que chamou a atenção, que se lapidado realmente vai dar muito fruto. Então tem interesse do futebol internacional. Há pouco tempo tinha-se a notícia que o Arsenal tinha interesse em levar o Ryan. Então o Ryan, nessa reestruturação financeira do Vasco da Gama, ele é uma peça realmente chave. O Vasco pode lucrar um bom dinheiro com o jogador e trazer uma melhoria grande para os cofres cruzmaltinos. Então essa negociação foi pensada, não foi para o atleta encaixar uma sequência e ficar indo até 2026 no Vasco da Gama, não. Foi para negociar realmente o jogador sem susto, sem perigo de perder o jogador no final do ano, mas foi para segurar o atleta e fazer uma negociação onde o Vasco possa lucrar uma boa grana, que é muito importante para o Vasco da Gama nessa reestruturação que o Vasco vem fazendo aí, reestruturação financeira. Sacada bem inteligente do Vasco, essa renovação do Ryan. E agora a gente fala de Fernando Diniz. Fernando Diniz, que foi o assunto do dia no Vasco da Gama, nos principais canais, nos podcasts, falando sobre a contratação de Fernando Diniz. A informação que o nosso canal Na Torcida Vascaínos apurou é que o Pedrinho não viajou com a delegação do Vasco para essa partida contra o Operário, para ficar no Rio de Janeiro,
porque tem uma reunião, segundo a informação, é que há uma reunião marcada para essa quarta-feira entre o Vasco da Gama e Fernando Diniz. Vão se reunir, né? O treinador estava em São Paulo, vai vir para o Rio de Janeiro para fazer essa negociação. Há uma diferença salarial não muito grande aí do que pensa o Diniz e o que pensa o Vasco em pagar. Devem sentar à mesa para tentar chegar ao meio termo, fazer um ajuste aí de contas para que o treinador possa ser anunciado o mais breve possível como técnico da equipe do Vasco da Gama. A gente estava até conversando na live dessa noite no canal Na Torcida Vascaína se o Vasco teria um plano B. A gente, no consenso, a gente acha que o plano B do Vasco é quem já está treinando, é o Felipe. Caso o Fernando Diniz não acerte, o Vasco não tem uma carta na manga e o Felipe pode ser mantido aí por mais alguns jogos até o Vasco pensar em contratar alguém. Ou quem sabe, se o Felipe encaixar uma sequência de resultados positivos, possa até ser mantido. Plano A hoje é Fernando Diniz, o Vasco busca um acordo com o treinador, a reunião está marcada para essa quarta-feira e o Vasco pode estar aí sacramentando a contratação do seu novo técnico. Esse técnico pode ser Fernando Diniz, que vem aí para o Vasco. Teve uma passagem curta pelo Vasco da Gama, de 58 dias, alguns anos atrás, e agora volta aí para, quem sabe, fazer um trabalho mais longo, um trabalho duradouro. E a gente deseja que esse imbróglio termine logo, que o Vasco defina quem vai ser o seu novo técnico para o restante da temporada, para ter tranquilidade aí, o Vasco consiga achar um padrão de jogo que possa fortalecer o nosso elenco. Então a gente espera aí que tudo se resolva da melhor maneira possível. E falando de Copa do Brasil, vamos encerrar aqui trazendo a rodada, né? Os jogos dessa terça-feira. Olha, rapaz, jogos complicados, hein? Copa do Brasil não tem moleza. As equipes de Série A tiveram muita dificuldade nessa terça-feira e não conseguiram nenhum placar aí que já pudesse apontar alguma equipe como classificado por antecipação. O Retrô, que saiu na frente, empatou com Fortaleza em 1-1. O Internacional perdeu até um pênalti, o goleiro do Maracanã pegou. O Internacional venceu por 1-0 e olha, esse jogo foi em Porto Alegre. Depois a equipe do Maracanã vai jogar em casa a próxima partida. O Inter vai ter muita dificuldade, 1-0 foi pouco, hein? Complicado para a equipe do Internacional. O Maringá empatou em casa com o Atlético Mineiro em 2-2. O Maringá chegou a estar à frente no placar por 2 vezes. Há um bafafá aí que houve um pênalti a favor do Maringá não marcado pela arbitragem. A coisa para o Atlético Mineiro poderia ter ficado muito pior. O Atlético teve dificuldades tremendas para conseguir empatar com a equipe do Maringá. Outro jogo foi Fluminense 1, Aparecidense 0. Também um jogo complicado para o time do Rio de Janeiro. A Aparecidense em alguns momentos chegou a dar trabalho. O goleiro do Aparecidense pegou muito nessa partida. E o Fluminense apenas 1-0. Agora vai sair para jogar lá em Goiás, na casa do Aparecidense. E não vai ser fácil o jogo lá não, hein? Vai ter dificuldade. E o São Paulo, que começou perdendo para a equipe do Náutico, acabou fazendo a virada, venceu por 2-1 a equipe do Náutico. Vai voltar agora para jogar nos aflitos, que também não é fácil. Jogar lá é muito complicado. Então, dos jogos que eu falei aqui, todos estão em aberto. Nenhum placar dilatado, ninguém deslanchou e no jogo da volta aí podemos ter surpresas. Copa do Brasil sempre apronta surpresas para nós. Na sequência dessa rodada, né, dessa fase da Copa do Brasil, né, nessa quarta-feira temos Botafogo, na verdade na quinta-feira, né, nós teremos Botafogo e Capital. Não, é quarta-feira mesmo. Botafogo e Capital às 19 horas, Ceará e Palmeiras às 19 horas, Novo Horizontino e Corinthians às 21h30 e CSA e Grêmio também 21h30, Paysandu e Bahia 21h30. Esse jogo Ceará e Palmeiras é um jogo escamado, hein? Ceará jogando dentro de casa lá no Castelão é um jogo complicado. Já na quinta-feira teremos Brusque e Atlético Paranaense, jogo às 16 horas, quinta-feira, feriado de 1º de maio. O nosso jogo, Operário e Vasco da Gama, às 16 horas. Vamos fazer essa transmissão e já convido você para acompanhar a nossa narração nessa quinta-feira. Tem Santos e CRB, jogo às 18 horas, na quinta-feira. Criciúma e Bragantino, 18h30. Botafogo da Paraíba e Flamengo às 20 horas. E fechando essa rodada,
Na quinta-feira também, 21h30, Cruzeiro e Vila Nova. São jogos realmente difíceis, não tem jogo fácil. Copa do Brasil é um outro campeonato, é diferente do Campeonato Brasileiro, é mata-mata e as equipes de menor investimento crescem nessas competições, né? O jogador quer aparecer, tá transmissão para o Brasil inteiro, então eles vêm com tudo. E não pensa em você, apesar do Operário estar vivendo um mau momento no Campeonato Brasileiro, mesmo assim não será jogo fácil na casa dos caras lá no Gustavo Krieger, né? O estádio lá em Ponta Grossa. Voltando aqui os relacionados, apenas lembrando que Dimitri Payet e também o Maurício Lemos continuam de fora. Maurício Lemos é uma incógnita nesse time do Vasco, né? Já está fora há um tempo por essa fratura na costela, não tem previsão de volta. Ele que é para muitos o titular dessa zaga do Vasco da Gama, mas continua sofrendo com contusões e vem dificultando a vida do Vasco da Gama no setor defensivo. Bom, a gente espera que ele se recupere logo, possa ficar à disposição do treinador da equipe do Vasco da Gama. Portanto, galera, essas foram as informações dessa quarta-feira, dia 30, do Vasco da Gama. Vasco que volta a frisar. Amanhã, quinta-feira, enfrenta a equipe do Operário do Paraná e você é nosso convidado. Transmissão aqui pelo canal Na Torcida Vascaínos. Eu, Ricardo França, estarei na transmissão, junto comigo, Léo Lacerda e também o Luiz Amadeu. A transmissão pré-jogo começa por volta de 14h30, o jogo inicia às 16h e após o jogo a gente vai fazer um pós-jogo, normalmente de 1 hora mais ou menos, trazendo todas as informações da partida para você. E também lembrando que eu estou fazendo os vídeos da manhã, o Léo faz os vídeos da tarde e também as lives. Eu, quando posso, participo também das lives e agradeço aí a participação de todos vocês, os comentários. Sempre é muito legal ouvir vocês, ver o que vocês estão escrevendo aí sobre o Vasco da Gama e sobre o nosso trabalho. Desde já, agradeço, desejo um dia maravilhoso para todos, me despeço por aqui. Grande abraço, até a próxima. Fui!